Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 do fundo IRDM11, é o Iridium Recebíveis Imobiliários. Então a gente vai ver aí como é que o fundo performou nesse mês de maio, tá? E algumas informações importantes aqui para a gente poder fazer o acompanhamento aí normalmente que a gente faz todos os meses aqui do IRDM11, né? Qual é o impacto aí da inflação, né? Nos fundos, nos CRIs do fundo, como é que está o portfólio, como é que tá os resultados, o que mudou, o que a gestão está fazendo, tá? Então fique conosco se você gosta então desse tipo de assunto, FIF, Agro e FINFRA, é o principal assunto aqui no canal. Se inscreva aí, ative as notificações, deixe o seu like, tá tudo de graça. E também vou deixar esse relatório na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura aí mais detalhada e o nosso link do grupo do Telegram. Vamos lá então, Iridium 11, fundo que investe aí preponderantemente em CRIs, tá? CRI é o principal investimento do fundo, fundo também que, para minha opinião, também é considerado um fundo de fundo, né? Já que tem mais de 20% do seu portfólio investido em outros fundos imobiliários, tá? Ele que iniciou lá em 2018, a março de 2018, é um fundo que tem mais de 5 anos de mercado, é para investidores em geral. Quem administra é a BTG, assim como também a custodiante e a escrituradora, BTG Pactual, tá? E quem gere o fundo é a Iridium Recebíveis Imobiliários, é o Iridium Gestão de Recursos, tá? Então, lá para baixo a gente vai ver as taxas que o fundo cobra, né? Praticamente aí 1% ao ano sobre o valor de mercado ou patrimonial. A gente não tem essa informação aqui, o fundo não detalha, mas é 1% ao ano que já vem descontado nos resultados que o fundo apresenta mensal, né? Já vem ali apropriado e o fundo anuncia seus proventos no 7º dia útil do mês subsequente a que ele faz referência, tá? Então, e paga no 12º dia útil. Então é um fundo que anuncia um pouquinho depois, né, de alguns aí que a gente está acostumado aqui a acompanhar no canal. Bom, vamos lá ver o que a gestora falou aqui, né, em relação ao resultado. O fundo que distribuiu aí, anunciou a distribuição, né, de 86 centavos por cota. Acho que já até pagou, né, esse valor, se eu não me engano. É o que equivale à remuneração bruta de IR de 100% do CDI. Então, acompanhando aí mais ou menos o CDI, claro que o rendimento, todos nós sabemos aqui que o rendimento do fundo imobiliário não tem imposto de renda, né? Então ele é isento de imposto de renda. O IPCA nesse período apresentou uma alta de 0,23%, é o menor patamar nos últimos 12 meses, né? Mas ele comenta aqui em relação a isso, né? Em que inclusive em meios de ano, historicamente, né? O IPCA é mais baixo mesmo e até mesmo negativo, tá? Historicamente, dentro da sazonalidade que ele fala aqui, ele apresenta valores mais baixos, tá? Isso impacta diretamente ali, principalmente na correção monetária dos fundos, né? Na parte variável dos CRIs, né? Já que é IPCA mais alguma coisa. O fundo tem aqui uma alocação mais preponderante em IPCA, né? O indexador principal do fundo é o IPCA, tem uma distribuição ali de CDI, GPM, mas o principal é realmente o IPCA, tá? E o fundo atualmente está com caixa de 216 milhões e meio, a gente vai ver alguns números mais para baixo, tá? E tem alocado aí, na medida das oportunidades, em FIIs de perfil mais conservador, tá? Então, um fundo que já foi considerado high yield, né, há algum tempo atrás, já está num perfil mais moderado, né, e tem investido em FIIs mais conservadores, em CRIs mais conservadores. Aqui é o histórico dos rendimentos, então o fundo anunciou 87 centavos praticamente, né, que tem ali dentro da anúncio 86 e alguma coisa, né, que dá arredondando 87 centavos anunciado então em maio, pago em junho, e foi o menor, um dos menores, né, dos últimos meses aí, o menor de 2023, tá, o menor rendimento de 2023. E o dividend yield com base no valor de mercado 0,96% e nos últimos 12 meses somam quase 13%. Só que lembrando, tá abaixo do CDI, tá abaixo da Selic, mas isso aqui é isento de imposto de renda, né? E quando você tira ali essa tira ali e compara com a taxa DI líquida, né, o CDI líquido dá 15,22% de rentabilidade, tá? Então é importante destacar isso porque às vezes a gente faz a comparação,
mas tem essa diferença aí em relação ao imposto de renda. Bom, aqui o desempenho no mercado secundário, né? Então o fundo encerrou o mês de maio a 85,50. A liquidez do fundo continua ali dentro da média, com uma excelente liquidez aqui, ó, acima dos 100 milhões, né, inclusive. Só teve um mês aqui que ficou abaixo dos 100 milhões, que foi fevereiro, que teve menos dias úteis, né? Teve apenas 18 dias úteis em fevereiro, que contribuiu para que a liquidez, volume mensal, né, no mercado secundário fosse menor, tá? E aí a gente verifica que o fundo tem uma excelente liquidez no mercado. É um fundo, acho que se eu não me engano, é o terceiro ou quarto maior fundo em patrimônio líquido aí no mercado brasileiro, né? Então é um fundo que tem uma liquidez bem alta mesmo. Bom, aqui a gente tem a carteira do fundo. Então é uma carteira aqui bem diversificada, né? A gente vê que tem uma alocação mais tem uma alocação maior nesse CRI aqui, 82 milhões, depois vai descendo um pouquinho, né? Em relação ao patrimônio, a gente vê que é 2% são as 2,4%, 2,3% a maior alocação em relação ao patrimônio do fundo, né? A restante abaixo de 2%, como a gente verifica aqui, né? E muitos abaixo de 1% alocado em um único CRI, tá? Pode ser que tenha empresas aqui que sejam do mesmo grupo, tá? O que acontece, e a gente vê, né, muitas repetições e acabam mascarando um pouco, inclusive, essa diversificação pelo tamanho, tá? A gente vê aqui, ó, a gente já de cara vê esse Origo 2, Origo, mais para baixo aqui a gente tem Origo também, ó, Origo 3, Origo 4. Então tem muitos aqui que se repetem, ó, que diminui essa diversificação, né? Normalmente esses enumerados aqui, ó, o fundo tem mais de um, tá? E aí diminui essa diversificação porque está no mesmo grupo, né? Então, se ali tiver algum problema em relação aos pagamentos, afetam todos os FRIs, e a gente tem observado isso aqui dentro dos relatórios, tá? Então, esses que estão enumerados aqui, ó, 3, deve ter um 2, deve ter um, que o fundo provavelmente tem também. E aí essa diversificação reduz. Bom, e mais para baixo a gente vê que é uma carteira grande, ó, uma carteira bem grande de CRIs, né? O fundo tem quase 2,5 bilhões alocados em CRI, tá? E a carteira aqui do fundo de FII tem esses FIIs separados dos outros FIIs, que isso aqui é os FIIs renda fixa, né? Provavelmente. Então são FIIs que normalmente não são negociados para investidores em geral. Não sei se CRF é renda fixa, tá? Mas é ativo de renda fixa, sim, tá? A dinâmica é como se fosse ativo de renda fixa. Então, esses FIIs aqui não são para investidores em geral, normalmente são para investidores profissionais qualificados, né? E o fundo tem 150 milhões alocados nele. Na carteira de fundos para investidores em geral, normalmente, né? A maioria aqui a gente tem acesso, não são todos também. O fundo tem ali uma diversificação maior. Essa carteira toda aqui, a gente vê que tem muitos fundos que a gente conhece, que a gente faz a leitura aqui, inclusive no canal, né? Acompanha aqui no canal. O fundo tem mais de 700 milhões, tá? 21% do seu patrimônio alocado em FIIs, mais os 150 milhões lá de cima. Então, para mim também é um fundo de fundos, né? Praticamente ali 25% do fundo tem uma característica de fundo, tá? Então, é importante também destacar, né? Porque se você gosta de fundo, né? Tem uma parcela do fundo que tem essa característica. Bom, na distribuição da carteira, uma análise do portfólio, né? Aqui, né? Então, 68% está alocado em CRI, 21% em FIIs, 4,5% em FIIs com característica de renda fixa, e em caixa o fundo tem 6,5%. Então tem um belo caixa aí fundo, né? E aqui a gente vê por indexador que o fundo está quase 60% indexado ao IPCA. Tá? Então por isso mesmo o IPCA ele tem um impacto ali relevante, né, dentro dos resultados do fundo. Tá? Mais para baixo a gente verifica que a distribuição para o setor, então o real estate é 42,5%, né, ativos reais, papel 14%, energia, então tem essa distribuição aqui em relação aos seus CRIs, e na indexação a gente verifica que o IPCA mais a taxa média de 8,55% é o que equivale lá aos 58% do patrimônio. Tá? Então o principal indexador com uma taxa média aí
de médio risco, vamos dizer assim, né? Não é nem high yield, não é nem high yield e nem high grade, né? Então no meio do caminho ali atualmente, na minha classificação. Bom, as movimentações do mês estão aqui abaixo, né? E o destaque aqui, né? Tem muitas movimentações aqui de CRI que a gente vê, né? Movimentações normais aí que o fundo faz normalmente, né? Troca de indexador. A gente verifica que trocou, basicamente trocou aqui as vendas que ocorreram foram todas pelo IGPM e as compras só teve um IGPM, o restante pelo IPCA. Então praticamente o fundo teve aqui uma troca de indexador e também aqui na movimentação dos FIIs, né, a gente verifica alguns pontuais aqui, né, uns que até que fizeram emissão de cotas, né, provavelmente o fundo possa ter que vender por conta disso, vamos saber no próximo relatório. Mas o destaque que eu falo aqui é a política que o fundo adotou a partir de então, tá? Todos os resultados que ultrapassarem R$ 1 por cota, o fundo vai reter aqueles 5% que ele não é obrigado a distribuir, né? Porque a princípio o fundo, por lei, né, pela lei 8668 de 93, o fundo é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral. Então o fundo adotou uma política aqui de reter 5% quando o resultado for acima de R$ 1 por cota, o que não aconteceu esse mês, a gente vai ver o detalhe mais para baixo. Até o limite, essa reserva que o fundo vai fazer é até o limite de 2% do patrimônio líquido do fundo. Então é isso aí, essas movimentações estão ocorrendo. Aqui são os eventos adicionais, algumas análises que o fundo faz aqui em relação inclusive a DEVA, HCTR, o RPR, o TORD e o VSLH. Então o DEVA, HCTR e o RPR estão com uma TIR aí positiva, indicando aí, né, uma remuneração aí positiva, né? Já o TORD e o VSLH ainda possuem TIR negativa por conta dos preços de mercado ainda que não subiram igual subiu, por exemplo, o DEVA e o HCTR, né? Então, dentro da TIR, dentro da taxa interna de retorno, ele ainda está negativo, eles ainda estão negativos. Demonstração de resultado. Então, o fundo aqui manteve, né, praticamente o resultado observado nos últimos meses, pelo menos no mesmo nível, né, abaixo, mas no mesmo nível. Os CRIs também teve a queda maior foi nos CRIs por conta também do IPCA serem menores, né? Porque aqui normalmente eles pegam o IPCA de maio, pega de abril e março, então foram os menores do que os meses anteriores. E então aqui a correção monetária também acaba tendo esse impacto, né? E os juros também, a parte variável, né, da remuneração ali do CRI acaba sendo mais baixa, então tem um impacto maior nessa correção monetária. Dentro dos juros é praticamente a parte fixa, né, mas teve aqui um resultado um pouco menor. A negociação foi de R$ 393 mil. Né, nos FIIs, o fundo normalmente tem um bom desempenho, né, mas aqui basicamente foi os rendimentos, negociação praticamente estagnada, onde o fundo tinha resultados muito bons aqui na negociação, se você pegar os anos anteriores, aí, principalmente 21 e 20, né, onde havia ali muitas subscrições. Então o fundo fazia esse ganho de capital nas subscrições ali com muita maestria. E dentro do rendimento de caixa, quase R$ 2 milhões de rendimento de caixa, né? Por isso que o fundo aqui avalia as oportunidades, né? Porque o caixa também está rendendo muito bem aí, né? Está atendendo muito bem e os fundos acabam que depois de uma subscrição ou de um acúmulo de caixa, vai ali paulatinamente, né? Então, de acordo com as oportunidades, fazendo as suas alocações. E as despesas quase R$ 3 milhões. O fundo teve o resultado então de 31.600, então abaixo de R$ 1, e é fácil ver isso, né? Porque ele bota aqui o número de cotas que o fundo tem. Se o resultado fosse superior a 36 milhões e 400, né? Então ele faria essa retenção aí nessa diferença, tá? Então, como foi de 31 milhões, o resultado foi de 86,75, praticamente 87 centavos, o fundo distribuiu então integralmente o resultado como está aqui descrito, tá? Essa então é a política atual do fundo até alcançar aqueles 2% do patrimônio, né? 2% do patrimônio, que não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa, é em torno de 60 milhões de reais aí, 60, 70 milhões de reais. Mais para baixo aqui a gente verifica então, para encerrar, a estratégia do fundo, né? Aqui é sempre padrão essa parte aqui, é o objetivo de rentabilidade do fundo, a IPCA mais 7%, então por isso eu classifico ele como nem um FII high grade, nem um FII high yield. High yield normalmente quando
esse IPCA mais o prêmio de risco está próximo a 10, high grade é quando está ali próximo a 4, então ele está no meio do caminho. Para mim é classificado como um fundo de médio risco, tá? É isso aí então, né? Relatório gerencial do IRDM11. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você é cotista do IRDM11, qual o percentual da sua carteira hoje? Eu sou cotista do IRDM11, tenho em torno aí de 9% da minha carteira de FI alocado no IRDM11, gosto do fundo, são mais de 2 anos, aí quase 3 anos cotista do fundo, tá? Gosto realmente do fundo, o fundo já foi considerado, como eu falei, um fundo já high yield, agora tá ali dentro do meio do caminho entre high yield e high grade, o fundo está melhorando e se expondo um pouco menos ali a rentabilidades que possuem alto risco, igual a gente vê em fundos aí que exploram muito isso, tá? Então é isso aí, deixe seu like, até o próximo vídeo, tchau, tchau.